Olá, seja muito bem-vindo ao Bucafé News, um programa de entrevistas para o fortalecimento da fé e edificação espiritual. A Bíblia nunca foi tão atual. O nosso assunto de hoje é por que Deus criou o homem? Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com o Valmor. Tudo bem, Valmor? Tudo bem. O Valmor é promotor de justiça, na cidade de Mirassol, no interior de São Paulo, e também é um colaborador do Bucafé em Andeara e na região. Valmor, por que Deus criou o homem? Esse é um assunto que realmente me chama a atenção e eu creio que é uma pergunta feita por muitos cristãos e por muitas pessoas. Por que Deus criou o homem? Para responder essa questão, nós precisamos da Bíblia, precisamos nos reportar à Bíblia. E começando pelo livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1 do livro de Gênesis, é-nos dito que no princípio criou Deus os céus e a terra. E esse princípio se refere à eternidade passada, à criação de Deus no passado, quando Ele criou o mundo daquela época e também criou os anjos e entregou o governo do mundo daquela época ou do mundo de outrora para esses anjos. Certo. E dentre os anjos havia hierarquicamente um superior a todos os outros, chamado Lúcifer, que era aquele que responsável pela administração do mundo daquela época. Então, quando se fala em Lúcifer, não se fala de uma figura malvada. Não, ainda não. Lúcifer era um anjo criado por Deus, e criado e equipado e dotado de tudo que precisava para poder administrar o mundo que Deus havia criado naquela época. Era um ser bom. A Bíblia, inclusive, diz que ele era o sinete da perfeição. Certo. Ele era bastante habilidoso. E foi assim que Deus o criou, para que ele pudesse cuidar da sua criação daquela época. O problema é que essa criatura, um dia, por causa da sua alma, ele se orgulhou. A Bíblia fala que elevou-se o seu coração e ele, num dado momento, quis ser igual a Deus. Foi então neste momento que aquela criatura, ao tensionar ser igual ao Criador, acabou se rebelando contra o próprio Deus e tornou-se então Satanás, que é o adversário de Deus. Então Lúcifer seria o anjo bom, aí quando deu problema com ele, aí se tornou adversário de Deus. Exatamente, se tornou um adversário de Deus e levou consigo na sua rebelião uma terça parte dos anjos. E Deus veio tratar com essa situação e lançou-o por terra. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que naquela época Lúcifer e os anjos que o serviam, que serviam a Deus, habitavam nos céus. Certo. E como lá eles se rebelaram contra Deus, contra a autoridade de Deus que havia em todo o universo, Deus resolveu lançá-los aqui para a terra. É a partir daí que a Bíblia diz que a terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. Que é o primeiro versículo da Bíblia. O primeiro versículo diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Sim, sim. Quando Deus criou os céus e a terra não era sem forma e vazia. A terra tornou-se sem forma e vazia por causa da rebelião de Lúcifer, tornando-se Satanás e sendo lançado aqui para a terra, naquela época. Ele também acabou seduzindo os seres que haviam aqui naquela época e levando esses seres a se juntarem a ele na sua rebelião contra Deus. Entendi. E é bom dizer que naquela época ainda não havia o homem. Eram aqueles animais, aqueles seres pré-históricos que habitavam a terra naquela época. E então Deus veio julgar essa situação. Daí então a terra tornou-se sem forma e vazia e havia trevas sobre a face do abismo, entrando já no versículo 2 do capítulo 1 de Gênesis. Então, do versículo de Gênesis, do versículo 1 para o versículo 2, tem um espaço de tempo incalculável. Exatamente, existe aí não são muitas pessoas que compreendem isso, mas existe um intervalo de tempo grande, não sei quantos milhões de anos, entre o versículo 1 e o versículo 2.
Durante esse período, a terra foi julgada por Deus e é onde a Bíblia fala que havia trevas sobre a face do abismo e a terra tornou-se sem forma e vazia. Então, a partir desse momento aí que então Deus criou o homem para... Nesse cenário que Deus criou o homem. Exatamente. O homem foi criado nesse contexto, ou seja, o homem foi criado para poder restabelecer o governo de Deus aqui na terra. Por isso que Gênesis capítulo 1, versículo 26 diz que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E Deus ainda disse algo mais, tenha ele domínio sobre as aves dos céus, sobre os peixes do mar e sobre os répteis que rastejam pela terra. Então esse homem deveria ter domínio por causa do que aconteceu antes. Exatamente. Esse homem, essa palavra domínio indica um governo. Esse homem então foi criado para poder governar por Deus aqui nesta terra, restabelecendo o seu governo que havia sido então usurpado por Satanás aqui na terra. Tá, Valmor, nós falamos um pouquinho sobre o passado, o mundo de outrora, né? Um pouco sobre esse mundo que a gente conhece bem, porque nós vivemos nele, mas a Bíblia também fala alguma coisa de um mundo por vir ainda, de algo futuro. E como é que vai ficar esse mundo futuro? Quem que vai governar? Porque o mundo de outrora foi governado por um anjo. O mundo de hoje, eu acho que é governado pelo mesmo anjo, né? Só que um anjo malvado agora, né? Mas e o mundo que há de vir? Como é que ele vai ser? Quem vai governar o mundo que há de vir? O livro de Hebreus na Bíblia, no capítulo 2, nos versículos 5 a 8, ele dá essa resposta. Fala que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir. Porque o mundo de outrora foi sujeitado a anjos, o governo foi entregue aos anjos e este anjo se rebelou contra Deus. Então Deus não quer entregar o governo do mundo que há de vir para os anjos. Certo. Portanto, Deus criou uma outra criatura, a sua imagem e semelhança, que é o homem, para que esse homem, então, governe o mundo que há de vir. Mas do jeito que o homem está hoje? Não. Aí é que está. A Bíblia fala que para que esse homem possa governar o mundo que há de vir, esse homem precisa passar por um processo. E esse processo começa com a regeneração, certo, que é um novo nascimento. Tá. Ou seja, esse homem, de uma simples criatura de Deus, precisa tornar-se filho de Deus. Certo. Precisa ser gerado por Deus com a sua vida. Tá. E essa vida de Deus nesse homem precisa crescer, se desenvolver, a ponto desse homem ser transformado, e para que então ele possa governar o mundo que há de vir. Na verdade, não é o homem governando o mundo que há de vir, entendi, mas é Deus, por meio do homem, crescido e amadurecido e transformado, governando o mundo que há de vir. E essa transformação não é uma transformação a nível intelectual, porque senão... Não, essa transformação é uma transformação orgânica, é uma transformação em vida, é uma transformação interior. Ou seja, o que Deus quer, na verdade, não é mudar o exterior do homem, Deus quer mudar o interior do homem. Porque tudo aquilo que desagrada a Deus, na verdade, procede do interior do homem. Entendeu? Então Deus quer mudar esse interior do homem. E interessante que, onde que acontece essa mudança? Em que ambiente? Em que ambiente? Que se processa essa mudança? Uma boa pergunta. A Bíblia mostra também que Deus criou um ambiente para que esse homem regenerado viva, cresça e amadureça, chamado de vida da igreja. Tá. A vida da igreja não é um espaço físico, não é um lugar determinado, mas é um ambiente, é uma esfera onde esse homem que foi regenerado por Deus, que creu em Deus e recebeu sua vida, possa permitir com que essa vida cresça nele e ele seja transformado e ele se torne igual a Deus em vida e natureza, para que possa exercer então o governo de Deus no mundo que há de vir. Muito bem. Então nós vimos nesse programa que o homem, do jeito que está, não tem parte no mundo que há de vir. Ele precisa de passar por uma transformação e essa transformação ocorre no seu interior, a partir do seu interior. É uma mudança metabólica, uma mudança orgânica, e essa mudança não é o homem quem faz, é Deus quem faz. Então fica o convite para todos nós fazermos essa escolha de
Se queremos governar no mundo que há de vir, permitir que Deus trabalhe no nosso coração, né? Exatamente. Permitir que Deus faça a sua obra dentro de nós, nos transformando em pessoas que tenham a sua vida e a sua natureza de um modo crescido, né? De um modo maduro. Como sugestão de leitura para essa semana, nós vamos sugerir o livro Minha Meta é Governar com Cristo. Esse livro vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o mundo que há de vir. Obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Bucafé News,